Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu quero apresentar para vocês um pacote super interessante. Não sei se vocês já conhecem, mas é o pacote chamado Esquisse. Esse pacote, o mais interessante dele é que permite criar vários gráficos super interessantes por meio do pacote ggplot2, exatamente, aquele pacote super famoso para construção de gráficos. Mas qual a diferença do pacote Esquisse? É que a gente não precisa conhecer o código do ggplot2 para construir os nossos gráficos. Então, para quem está aprendendo a construir gráficos no R, esse pode ser o pontapé inicial para você, porque além da gente já ter os gráficos prontos, ele gera para a gente o código por trás. Isso mesmo, então fica muito mais fácil da gente aprender, porque conforme a gente vai fazendo modificações, a gente vai vendo essas mudanças no nosso código, no código do ggplot. Então, esse é o pacote que eu queria apresentar para vocês e eu acho que vocês vão gostar. Para começar, a gente precisa instalar o pacote. Então, quem não conhece é a primeira vez, vamos instalar o pacote. Para isso, a gente pode utilizar aquela função clássica, install.packages, entre aspas, o nome do pacote, que é Esquisse, tá? Então, dando um run aqui, um enter, né, porque eu digitei no console, ele instala para a gente o nosso pacote. Aqui no meu computador foi bem rapidinho, mas em alguns computadores pode demorar um pouquinho mais, tá bom? Após essa instalação, se é a primeira vez que a gente está fazendo, obviamente, né? A gente precisa carregar o nosso pacote. Então, ao carregar o nosso pacote, a princípio parece que não aconteceu nada, né? Mas, na verdade, o pacote já foi instalado, já foi carregado e ele já está pronto para ser utilizado. Então, a gente pode utilizar ele de duas formas. Aqui, né, logo abaixo da nossa abinha Profile, tem aqui um botãozinho chamado Add-ins, que são algumas extensões criadas para o RStudio que vão facilitar alguma operação aí das nossas análises. Então, aqui a gente encontra a extensão Esquisse, tá? Então, se você acabou de instalar, procura aí no seu RStudio se você tem em add-ins o pacote que a gente acabou de instalar, o Esquisse, tá? E aí, para a gente abrir essa interface gráfica, basta a gente clicar em ggplot2 Builder, ok? Então, o que acontece? Aparece para a gente, né, essas duas janelinhas, tá bom? Ah, mas aqui no meu não apareceu, tá? Eu sei que isso pode acontecer porque, como eu sou professora, alguns alunos já me relataram esse problema. Professora, aqui em Add-ins não aparece o pacote Esquisse. E agora? E agora que a gente pode utilizar direto do nosso console. Basta a gente utilizar a função esquecer, tá? Com um R no final. Abre parênteses, fecha parênteses. Quando eu dou um Enter, abre, né, a nossa janelinha, a nossa interface gráfica, tá bom? Então, se não apareceu esquisse lá no seu botão Add-ins, não fica preocupado porque a gente pode também entrar pelo console, ok? E aí, nessa primeira janelinha, a gente tem três abas. A aba Import, View e Update. Tá? Para começar, a gente precisa, então, importar o nosso conjunto de dados. E aí, com qual banco de dados a gente vai trabalhar? Bom, ou a gente já pode ter um banco de dados previamente carregados no nosso R, ou a gente pode importar um banco de dados externo, tá? Ou por meio, né, de um arquivo externo que esteja no nosso computador. Então, olha quantas opções a gente pode importar. .rds, .txt, .csv, .xls, xlsx e por aí vai. Então, ele aceita vários formatos, beleza? Outra opção é copiar e colar, tá? A gente pode colar diretamente os nossos dados aqui nessa janelinha. E também a gente pode importar por meio de uma planilha Google. Olha que interessante, a gente clica aqui nessa janelinha e cola o link da nossa planilha Google. E ele vai importar para a gente. No momento, eu não tenho nenhum banco de dados para importar, mas eu vou utilizar um banco de dados que seja do próprio R, né, ou de algum pacote que já esteja instalado na minha máquina. Então, eu vou clicar aqui em Environment, né, no nosso ambiente,
E vou selecionar aqui nessa segunda linha o pacote datasets, tá? Então, esse pacote datasets tem vários conjuntos de dados. E eu vou escolher aqui um conjunto de dados bem famoso, que é o IRIS, né? Provavelmente você já viu esse pacote de dados sendo utilizado em algum outro vídeo. O pacote de dados IRIS, se a gente clicar aqui em View, a gente percebe que é um pacote que contém 4 variáveis numéricas e uma variável categórica, tá? E olha que interessante, ele já mostra para a gente como que o R está lendo, né, cada variável. Então, caso a gente precise modificar a codificação de alguma variável, a gente já pode fazer isso na abinha Update, de atualização. Então, eu poderia falar, por exemplo, que essa primeira variável que ele entende como numérica, na verdade, é um fator, é um caractere, né? É uma data, tá? No nosso exemplo aqui, todas estão codificadas corretamente, tá? Por isso que a gente precisa conhecer previamente o nosso banco de dados para saber o que está certo e o que está errado. Além disso, né? Ele permite a gente mudar o nome das variáveis. Olha que interessante. Desmarcar, né? Quando eu não quero levar essa variável junto na leitura. E também traz algumas características aqui, né? Se tem dados ausentes, como está a porcentagem em termos de completude, quantos valores únicos, né? Valores diferentes tem cada variável. E no botãozinho aqui da engrenagem, a gente tem questão de formato da data, porque a gente sabe o que muda, né? Qual a casa decimal, né? O separador decimal também. Aqui, né, no Brasil a gente usa a vírgula, lá fora eles usam ponto. Então a gente precisa ter esses cuidados, tá bom? Então tudo isso a gente faz já nessa etapa inicial. Então se está tudo certinho, basta eu clicar em importar os dados. E aí vocês vão perceber, né, que nessa segunda janelinha, o que aparece para a gente logo de início? Aparecem as 5 variáveis aqui nessa janelinha Variables. E elas possuem cores diferentes dependendo da codificação. Então, se a variável ela é categórica, ela recebe a cor laranja. Se ela é quantitativa, né, numérica, ela recebe a cor azul. Aqui em cima, a gente tem, né, nesse primeiro botãozinho, a gente pode importar os dados, caso a gente queira modificar, tá? Não é esse dado que eu quero outro conjunto de dados. A gente pode modificar aqui. Ao clicar aqui, a gente vê o nosso banco de dados, tá? E aqui nessa engrenagem, a gente tem como colocar todas as opções, né, que a gente pode mexer no nosso gráfico. Então, a princípio, quais são, né, as opções que eu tenho aqui? Fill, que vai ser a cor, né, das formas que a gente vai utilizar no gráfico, ou a cor da nossa linha, ou a cor do nosso box plot, ou a cor do nosso ponto. A cor, né, para pontos e linhas. Size, né, para o tamanho dos pontos. Shape, que é a forma dos pontos. Weight, né, que são os pesos das frequências. O group, que identifica uma série de pontos, né, dentro de uma variável de agrupamento. Os limites de y, tá? Se eu quero criar vários gráficos múltiplos por linha e por coluna. Vou marcar tudo aqui para a gente ver o que vai aparecer, tá bom? Então, ó, apareceu várias caixinhas aqui, tá? E aí, agora vai começar a mágica, né? Agora a gente vai começar a explorar a nossa interface gráfica Esquisse. Bom, eu vou começar então com uma variável numérica, tá? Vou pegar aqui sepal length, que é o, né, que seria então relacionada à sépala das flores, né? Uma medida relacionada à sépala, ao comprimento da sépala, certo? E aí, eu sei que, por ser uma variável numérica, ao arrastar para x, a primeira coisa, o primeiro gráfico que ele gera para mim é um histograma.
Só que a gente sabe, o pessoal aí que conhece de estatística, sabe que uma variável numérica ela pode ser representada também por um box plot, por um gráfico de densidades. E se a gente clicar bem aqui, ó, ele mostra todas as opções disponíveis. Então, ó, quando eu passo em cima dos gráficos que não fazem sentido para aquela variável, ele não deixa eu realizar, tá vendo? Agora, se faz sentido como gráfico de densidade, ele permite. Então, eu clico, o gráfico muda, ó, box plot, o gráfico muda, tá? E aí, ó, violino também, gráfico de violino. Ok, então vou voltar aqui para o histograma para a gente ver o que a gente pode modificar nesse nosso gráfico, né? Aqui embaixo a gente tem algumas janelinhas que vão mexer no gráfico em termos de estilo e em termos de valores também. Então, aqui na primeira janelinha a gente tem Labels and Title, que vai permitir a gente inserir título, né? Então, se eu coloco aqui, ó, histograma, histograma, olha só, aparece aqui em cima já, né? E o mais bacana é que com o sinalzinho de mais, ele permite a gente mudar, né, a fonte para itálica, para negrito, negrito itálico. Aumentar, né, o tamanho, então vou colocar aqui, ó, 20. Aumenta o tamanho, se eu quero centralizada, se eu quero à direita, ok? E eu consigo fazer isso para todas as outras opções, como subtítulo, né, legenda, o eixo X, o eixo Y, tá? E todos permitem modificar a nossa fonte, ok? Certo? Então, é bem interessante, né? Chega de fazer gráfico sem ajustar os nossos eixos, tá bom? Então, a gente pode fazer todas essas mudanças. Ó, vou colocar aqui no eixo X para vocês verem também. Ó. Comprimento. Opa, faltou um Mzinho aqui. Comprimento da sépola. Ó, viram aqui que já mudou? Ó, comprimento da sépola. Vou colocar aqui em negrito. Bem bacana, né, gente? Logo em seguida, a gente tem as opções do gráfico, né? Então, eu posso mexer no número de bins, né? O número de retângulos que eu vou ter aqui, retângulos justapostos no meu histograma, ó, 100 retângulos, né? 10 retângulos. Então, eu posso mexer aqui nos bins, tá? Vou deixar em 30 como estava. Eu posso mexer nos limites do eixo X. Então, aqui está representado, né? Do início ao fim, mas eu poderia observar um intervalo, né, específico. Eu posso transformar também o nosso eixo X, então dependendo, né, na biologia é muito comum às vezes a gente precisar representar uma variável pelo log, então ele também permite fazer essas transformações, então bem bacana. Se eu quero, né, rotacionar o meu eixo, então tornar o meu eixo X, Y e vice-versa, né, rotacionar. Aqui para a gente não faz muito sentido, né, ver um histograma assim, a gente vê mais um histograma na vertical, tá bom? E mudar a aparência, né, então eu posso mudar a cor, olha que bacana, eu posso, né, ir mudando aqui, ó, a cor, super interessante, ele mostra o código da cor, né, muito, muito interessante. O tema, né, o fundo, então, por exemplo, eu quero um fundo cinza, o tema dark, o tema mínimo, o tema gray. E se você tiver outros pacotes instalados, ele já faz a leitura, né? Isso é incrível. Então, por exemplo, eu quero o pacote economista, perdão, eu quero o tema economista do pacote GGTEMS. Então, ele muda também, né? Muito bacana. Posso mudar a posição da legenda, caso eu tenha legenda, tá? E vocês vão ver que conforme a gente vai mudando os gráficos, a gente tem outras opções, tá? Vai depender do gráfico. Na abinha data, a gente pode mexer nos dados que são incluídos no nosso histograma. Então, por exemplo, aqui eu estou representando o comprimento da sépola de todas as espécies do meu pacote íris. Mas e se eu não quisesse da espécie virgínica? Eu posso clicar aqui e ele é automaticamente subtraído do nosso gráfico.
né? Então, se eu voltar aqui, ó, e começar a digitar virgínica, eu incluo novamente. Então, eu posso mexer tanto nas variáveis numéricas quanto nas variáveis categóricas, excluindo ou incluindo categorias, tá bom? E, por fim, a gente tem o código. Então, é aqui que está, né? Aqui que eu acho que é o mais interessante do pacote, porque ele gera o código, gente. Então, ele permite que vocês aprendam também junto com a construção. É uma construção fácil, automática, mas ele também ensina, né? E aí vocês começam a perceber, né, ao fazer vários gráficos com essa ferramenta, começam a perceber os padrões, né, de se fazer um gráfico ggplot, os padrões por trás do pacote ggplot. Então, isso é super interessante. Então, ou a gente pode simplesmente copiar aqui o nosso código, né, copiar, ou eu já posso inserir o código no script. Tá? Se eu tivesse aqui um script aberto e clicasse em inserir código no script, ele já automaticamente iria colar no meu script. Isso é incrível, tá? E a gente também pode fazer um download direto da imagem. E ele fornece várias opções, olha, PNG, PDF, SVG, JPEG, PPTX. PPTX também é super legal porque ele já salva, né, no arquivo PowerPoint. E vocês vão ver que dentro desse arquivo PowerPoint vocês podem editar a figura. Muito legal também mudar as cores, mudar a fonte, que talvez a gente não consiga fazer isso aqui, mas dá para fazer no PowerPoint. Então, é super interessante. E também tem aqui More Options, né? Em que você consegue mexer no tamanho, né? No comprimento, na altura. E outros formatos aqui, como TIFF, EPS, BMP. Tá bom, pessoal? Então, agora é brincar e explorar. Então, o que acontece se eu arrastar aqui, ó, espécies para fio? Ele já vai pintar, olha que bacana, gente, ele já vai fazer o histograma por espécie, né? Então, eu posso colocar box plot aqui, olha só que gráfico lindo, né? Rápido e muito interessante mesmo, gente. Então, é isso, né? Eu posso tirar a variável, vou colocar aqui, agora tem um gráfico de pontos, né? E se eu quiser um gráfico de pontos por espécie, aí já eu coloco aqui em color, né? Aí eu posso vir aqui na aparência, mudar minha paleta de cores, certo? O tipo dos... Olha, gente, eu quero o quê? Triângulo. Incrível, incrível. Ó, o tamanho dos pontos, posso aumentar os pontos. Se eu quero uma linha de ajuste, incrível o pacote Esquisse. Espero que vocês tenham gostado, então, tá, desse vídeo. Foi para trazer apresentar para vocês esse pacote que eu acho que vai proporcionar muitos gráficos interessantes, tá bom? Divirtam-se, explorem bastante e não deixem de aprender também o ggplot 2. E até o próximo vídeo. Tchau!